Clara estava diante do espelho, seus olhos azuis refletindo a luz suave que entrava pela janela do luxuoso apartamento. A sala estava repleta de vestidos de alta costura, todos pendurados com cuidado em cabides de veludo. A galeria de roupas parecia um museu de moda, com criações de estilistas renomados que ela havia adquirido ao longo dos anos. Cada peça contava uma história, cada tecido trazia à tona memórias de eventos passados. Mas, naquele momento, Clara estava mais preocupada com a gala beneficente que se aproximava do que com suas lembranças. Ela escolheu um vestido longo, de seda vermelha, que abraçava suas curvas de maneira perfeita. Ao vestir a peça, sentiu a confiança que lhe era inerente, mas, por trás dessa fachada deslumbrante, havia uma inquietação. Clara sentou-se na borda da cama e começou a colocar suas joias. As pérolas delicadas de sua avó adornavam seu pescoço, enquanto brincos de diamantes brilhavam em suas orelhas. Olhando-se no espelho, ela não pôde deixar de se perguntar se todo esse luxo realmente a fazia feliz. Você está deslumbrante, Clara, disse sua amiga Helena, que havia chegado para ajudá-la a se arrumar. Helena era uma presença constante em sua vida, sempre apoiando-a, mas também sempre se perguntando se Clara estava realmente bem. Mas você parece um pouco distante. Está tudo bem? Clara suspirou, seu olhar se perdendo por um momento nas joias. Sim, estou bem. Apenas, pensando, é uma gala importante, e eu quero que tudo seja perfeito. Helena sorriu, mas havia uma preocupação em seu olhar. Você sabe que não precisa fazer tudo sozinha, não é? Às vezes, é bom permitir que os outros ajudem. Eu sei, mas é assim que eu sou. Sempre estive sozinha nessa jornada, respondeu Clara, sua voz carregada de um peso que só ela parecia entender. Enquanto se preparava, Clara pensava em sua vida. Ela havia conquistado tudo o que sempre desejou, uma carreira brilhante como empresária, uma fortuna considerável e um status social invejável. No entanto, a solidão a acompanhava como uma sombra. Os eventos sociais eram uma constante em sua vida, mas, em cada um deles, ela se sentia como uma espectadora, observando a felicidade dos outros sem conseguir se conectar. Você é admirada por todos, Clara. Não se esqueça disso, Helena comentou, tentando animá-la. A gala será uma ótima oportunidade para mostrar seu trabalho filantrópico. As pessoas precisam ver o quanto você se importa. Sim, eu sei, mas às vezes, eu só quero ser vista como eu sou, não como a milionária Clara. Querida e generosa, mas solitária, Clara respondeu, sua voz embargada. Helena se aproximou e segurou a mão de Clara. Você não precisa ser perfeita. Apenas seja você mesma. E quem sabe, talvez esta noite traga algo inesperado. Com o último olhar no espelho, Clara se forçou a sorrir, embora uma parte dela estivesse cética. Era hora de descer e enfrentar a noite. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas estava em um ambiente completamente diferente. O restaurante de alto padrão onde trabalhava estava em plena preparação para a gala. Ele se movia rapidamente entre as mesas, ajustando toalhas e organizando os talheres com um cuidado quase obsessivo. Lucas sonhava em ser chefe, mas, por enquanto, seu trabalho como garçom era tudo o que tinha. Ele amava a culinária e passava suas horas livres estudando receitas e técnicas, sonhando com o dia em que teria sua própria cozinha. Lucas, preciso de você na cozinha, gritou o gerente, interrompendo seus pensamentos. Lucas imediatamente se dirigiu para a área dos fundos, onde os chefes estavam correndo para finalizar os pratos. Como está a preparação? Perguntou Lucas, observando os chefes com admiração. Estamos quase prontos, mas precisamos de mais mãos para servir. A gala será lotada, respondeu um dos cozinheiros, enquanto mexia em uma panela fumegante. Conte comigo, disse Lucas, determinado a fazer o seu melhor. Enquanto se preparava para a gala, Lucas não podia deixar de sentir uma mistura de ansiedade e excitação. Ele sonhava com um futuro melhor, longe da vida de garçom, mas, ao mesmo tempo, a atmosfera glamourosa do evento o fascinava. Ele observava os convidados chegando, todos vestidos de maneira esplêndida, e se perguntava como seria fazer parte daquele mundo. Um dia, estarei lá, murmurou para si mesmo, com um sorriso esperançoso. A noite finalmente chegou, e Clara entrou no salão da gala, seu coração acelerado. Luzes cintilantes iluminavam o espaço,
e a música suave preenchia o ar. Ela foi recebida por cumprimentos calorosos e sorrisos admirados. Mas, mesmo em meio àquela multidão, Clara sentia-se um pouco deslocada. Ela se juntou a um grupo de amigos e começou a fazer pequenas conversas, mas sua mente vagava. Clara, você não pode acreditar no que a última coleção de joias da Sophie trouxe. É de tirar o fôlego, disse uma das convidadas, puxando-a para um lado. Sim, eu vi algumas peças. Elas são realmente impressionantes, respondeu Clara, sua mente ainda longe. Para ela, as joias eram apenas mais um símbolo do que havia se tornado, uma mulher que tinha tudo, mas que ainda se sentia incompleta. Enquanto isso, Lucas estava em ação, servindo os convidados com um sorriso e um brilho nos olhos. Ele se movia rapidamente entre as mesas, tentando captar cada pedido e atender os desejos dos clientes. O clima era animado, e ele estava se divertindo. Mas, ao servir uma mesa próxima, ele não pôde deixar de notar a mulher que estava no centro das atenções. Clara brilhava em seu vestido vermelho, e havia algo de intrigante em sua presença. Quem é aquela mulher? Lucas perguntou a um colega que estava ao seu lado. É a Clara Moretti. Ela é uma das mulheres mais influentes do país, sempre envolvida em causas beneficentes, respondeu o colega, admirando a beleza de Clara. Lucas sentiu uma pontada de curiosidade. Ele não conhecia Clara pessoalmente, mas havia ouvido seu nome em conversas. A mulher que tinha o mundo a seus pés, mas que, pela expressão em seu rosto, parecia carregar um peso. Clara, por sua vez, estava cercada por amigos, mas seu olhar começou a vagar pela sala. Ela sentia a pressão dos olhares admirativos e, de repente, encontrou os olhos de Lucas. Um breve instante se transformou em uma troca silenciosa. Algo na maneira como ele a olhou fez seu coração acelerar. Era uma conexão inexplicável, um momento que parecia transcender o espaço e o tempo. Clara, você está bem? Você parece um pouco distante, disse Helena, interrompendo sua contemplação. Sim, estou bem. Apenas, tentando absorver tudo isso, respondeu Clara, forçando um sorriso. Mas, no fundo, ela sabia que a noite ainda tinha muitas surpresas guardadas. A gala era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida, um capítulo que prometia mudanças e revelações. Enquanto Lucas continuava a servir os convidados, ele também não conseguia ignorar a atração inexplicável que sentia por Clara. Ambos estavam prestes a descobrir que, naquela noite, seus destinos estavam entrelaçados de maneiras que nunca poderiam imaginar. Clara estava absorta na atmosfera da gala. As luzes brilhantes refletiam-se nas paredes, criando um jogo de cores que dançava ao ritmo da música suave que preenchia o ar. As risadas e conversas animadas dos convidados misturavam-se, formando um fundo sonoro vibrante. No entanto, por trás daquela fachada de glamour e alegria, uma inquietação a consumia. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ela não conseguia identificar. Ela observou de longe os rostos conhecidos, amigos e colegas da alta sociedade, todos imersos em suas conversas e celebrando a causa da noite. Mas, enquanto todos pareciam tão felizes, Clara sentia um peso no coração. As memórias de seu passado a assombravam. E por um momento, ela desejou escapar de tudo aquilo. Com um sutil movimento de cabeça, despediu-se de sua amiga, que estava engrossando o grupo, e decidiu se afastar. Caminhou em direção ao terraço, um espaço ao ar livre que oferecia uma visão deslumbrante da cidade iluminada. O ar fresco da noite a envolveu assim que ela atravessou a porta de vidro. Clara respirou fundo, tentando deixar as preocupações para trás. No entanto, a paz que buscava não se materializou. Em vez disso, ela se sentou em uma das cadeiras, absorta em seus pensamentos. Por que eu me sinto assim? Murmurou para si mesma, olhando para as estrelas que brilhavam no céu noturno. O que está me faltando? Enquanto isso, Lucas estava ocupado com suas tarefas no restaurante. Ele se movia rapidamente entre as mesas, servindo pratos requintados e bebidas sofisticadas. Os convidados pareciam tão felizes, tão satisfeitos, e Lucas não pôde deixar de se perguntar como seria viver uma vida assim. Ele observava Clara à distância, notando como sua presença iluminava o ambiente. Havia algo nela que o fascinava, uma aura de força e fragilidade ao mesmo tempo, que o fazia querer conhecê-la mais a fundo. Enquanto colocava uma garrafa de vinho na mesa de um grupo de convidados,
Lucas ouviu fragmentos de conversa vindos de uma mesa próxima. Um dos homens falava sobre Clara, mencionando seu sucesso, sua fortuna e sua vida glamourosa. As palavras eram carregadas de admiração, mas também de uma curiosidade que Lucas não conseguia ignorar. Ela é uma verdadeira lenda, disse um dos convidados. Mas você sabia que ela teve um filho que desapareceu há anos. Lucas parou, seu coração disparando. Ele nunca havia ouvido falar de um filho perdido, mas algo dentro dele se agitou. As histórias que ouvirá sobre sua própria adoção sempre foram vagas, e esse novo detalhe despertou uma curiosidade avassaladora. Ele se virou discretamente, tentando ouvir mais, mas a conversa logo mudou para outro assunto. Ela é tão linda, continuou outra mulher, mas você percebe como ela parece sozinha. Às vezes, mesmo cercada de pessoas, a solidão pode ser opressora. Lucas franziu a testa, sentindo um aperto no coração. Ele entendia aquela solidão. Era algo que o acompanhava não apenas no trabalho, mas em sua vida cotidiana. Ele se perguntou o que Clara realmente sentia por trás do sorriso e da elegância. E, sem saber porquê, sentiu um impulso de se aproximar dela, de descobrir mais sobre a mulher que, de alguma forma, parecia se conectar com sua própria vida. O clima no terraço era tranquilo, mas Clara ainda se sentia inquieta. Olhou para o horizonte, permitindo-se sonhar por um momento. Que tipo de vida ela teria se as coisas tivessem sido diferentes? O que teria acontecido com seu filho? As perguntas a atormentavam como fantasmas, sempre presentes, mas nunca respondidos. Então, em meio a seus devaneios, ela ouviu passos. Virou-se rapidamente e encontrou Lucas, o garçom que parecia tão fora de lugar naquele mundo de riqueza e glamour. Ele estava com uma bandeja em mãos, mas a maneira como olhava para ela fez sentir uma conexão imediata. Desculpe interromper, senhora, disse ele, sua voz suave, mas cheia de uma determinação que Clara não pôde ignorar. Posso oferecer algo para beber? Clara sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Na verdade, estou apenas apreciando a vista. Não preciso de nada agora. Às vezes, é bom se afastar do barulho, não é? Lucas comentou, olhando para a cidade. A impressão que tenho é que, mesmo em meio a tantas pessoas, podemos nos sentir sozinhos. Ela o observou, intrigada. Você parece ter uma visão bastante madura da vida, considerando sua idade. Ele deu um leve sorriso, um pouco tímido. A vida ensina lições rapidamente, especialmente quando se trabalha em um lugar como este. Mas, às vezes, o que mais aprendemos não é sobre o que temos, mas sobre o que nos falta. Clara sentiu uma onda de empatia. Havia algo nele que a atraía, uma vulnerabilidade que refletia a sua própria. Você tem razão. Às vezes, o que nos falta é o que realmente define quem somos. Ele a encarou, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. O barulho da festa, as risadas, tudo se desvanecera, e eles estavam sozinhos naquele terraço, compartilhando algo que mal podiam entender. A conexão era palpável, como se suas almas reconhecessem uma outra em meio à confusão da vida. Qual é o seu nome? Perguntou Clara, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Lucas, ele respondeu, a voz um pouco mais firme agora. E você é Clara, a mulher que todos admiram. Mas parece que nem todos conhecem a história por trás da sua fama. Ela sorriu, mas a expressão rapidamente se tornou melancólica. A fama é um fardo, às vezes. As pessoas veem apenas o que querem ver. O glamour esconde muitas dores. Eu imagino, Lucas respondeu, sentindo que havia algo mais profundo por trás das palavras dela. Mas uma coisa que aprendi é que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda existe beleza. Às vezes, está apenas escondida. Você é sábio para sua idade, ela disse, admirando a profundidade de seus pensamentos. O que você sonha em fazer, Lucas? Além de servir mesas, quero dizer, ele hesitou, olhando para baixo por um momento antes de responder. Sonho em ser chefe. Cozinhar é a minha paixão, mas o caminho é longo. Por enquanto, estou apenas tentando encontrar meu lugar neste mundo. Clara sentiu um impulso de encorajá-lo. Não desista. Às vezes, os caminhos mais difíceis são os que nos levam às maiores recompensas. Lucas olhou para ela, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Obrigada, Clara.
Suas palavras significam muito para mim. A conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem de outras vidas. Mas, mesmo assim, havia uma camada de mistério que os envolvia. Clara não sabia por que se sentia tão atraída por Lucas, mas havia uma verdade inegável em seu coração. E, enquanto eles compartilhavam seus sonhos e medos sob o céu estrelado, uma parte dela começou a acreditar que, talvez, aquela noite pudesse ser o início de algo inesperado. Clara se afastou da festa, sentindo o peso do passado se acumulando em seu coração. O brilho das luzes e os risos dos convidados pareciam distantes enquanto ela caminhava pelo terraço, onde a brisa noturna tentava aliviar a tempestade de emoções que a invadia. Recostou-se na grade, observando as estrelas que brilhavam no céu claro, e não pôde evitar que lembranças dolorosas surgissem à tona. Imagens de um passado que ela tentava enterrar vieram à mente, como um filme que não a deixava em paz. Você está bem? A voz de Lucas a pegou de surpresa. Clara virou-se rapidamente, e seus olhares se encontraram. Ele estava ali, parado alguns passos atrás dela, com uma bandeja vazia em uma das mãos. A presença dele, inesperada, trouxe um novo tipo de inquietação. Estou apenas pensando, respondeu Clara, tentando sorrir, embora sentisse que seu rosto estava longe de refletir alegria. Lucas a observava atentamente, e ela se perguntou o que passava pela mente dele. Com seu uniforme impecável e olhar atento, ele parecia tão maduro e ao mesmo tempo tão jovem, uma mistura que a intrigava. Pensando no que, se posso perguntar, Lucas se aproximou um pouco mais. Seu tom de voz era suave e curioso. Clara hesitou, mas havia algo reconfortante no olhar dele que a incentivou a abrir-se. Sobre meu filho, disse ela, sentindo um nó na garganta. Ele foi adotado quando eu era muito jovem. Nunca soube onde ele estava ou como estava vivendo. Lucas franziu a testa, um misto de empatia e confusão em seu rosto. Você não tem notícias dele? Não, e isso me consome, Clara admitiu, olhando para o chão, como se as pedras sob seus pés pudessem oferecer alguma resposta. Às vezes me pergunto se ele está feliz, se tem uma vida boa. Eu sinto que falhei como mãe. Você não falhou, Lucas disse, quase automaticamente, sem pensar. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não escolhemos. O importante é que você se preocupa com ele. Clara levantou os olhos e encontrou Lucas encarando-a. Sua expressão era intensa. Algo nela se agitou, uma conexão que ela não conseguia entender. Obrigada, isso significa muito, respondeu, sentindo-se vulnerável diante dele, mas ao mesmo tempo, estranhamente segura. Após alguns momentos de silêncio, Lucas rompeu a tensão. Você realmente se importaria em saber mais sobre ele, se tivesse a chance? Clara pensou na pergunta e sentiu seu coração acelerar. É claro, é tudo o que eu sempre quis. Mas, e se eu souber que ele não me quer em sua vida? A reflexão a atingiu como uma onda, e o desespero se misturou à esperança. Às vezes, as coisas não são como imaginamos, Lucas disse, sua voz carregada de compreensão. Mas o importante é tentar. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Clara sorriu levemente, admirando a sabedoria que aquele jovem garçom carregava. Você é muito maduro para sua idade. O que você deseja para o seu futuro? Lucas hesitou, um pouco surpreso com a pergunta. Eu quero ser chefe. Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante, onde eu possa cozinhar as receitas da minha avó. Ela me ensinou tudo o que sei. O brilho em seus olhos era sincero e contagiante. Isso é maravilhoso, Clara elogiou, admirando a determinação dele. E você vai conseguir. Você parece ter a paixão necessária para isso. Espero que sim, ele respondeu, um sorriso tímido brotando em seu rosto. Mas estou apenas começando. Por agora, estou aqui, servindo os outros e aprendendo o máximo que posso. Ouvindo suas palavras, Clara percebeu como suas vidas eram diferentes. Mas ao mesmo tempo, como havia algo mais profundo os unindo. O que seria? Uma questão que pairava no ar, não dita, mas palpável. Você também tem sonhos, não tem? Lucas perguntou, quebrando o silêncio que se estabelecera entre eles. Eu tenho, sim, Clara respondeu, pensando em sua vida de glamour e conquistas. Mas muitas vezes, eles parecem tão distantes, como se eu estivesse presa em uma bolha. Talvez você deva quebrar essa bolha, Lucas sugeriu,
seu olhar sério. A vida é feita de riscos. Às vezes, é preciso se jogar no desconhecido. Ela o observou, intrigada com a intensidade da conversa. E você se joga, Lucas? Se arrisca? Eu tento, ele confessou, parecendo mais maduro a cada instante. A vida que levo não é fácil, mas se eu não tentar, nunca vou saber o que poderia ter sido. Clara sentiu uma onda de admiração por ele. Havia algo de especial em sua determinação e em sua visão da vida. A música da gala ecoava ao fundo, mas ali, naquele momento, tudo parecia silenciado, como se o mundo ao redor dele tivesse desaparecido. Eu gostaria de saber mais sobre você, Lucas, sobre sua vida, suas lutas, Clara disse de repente, desejando conhecer mais do jovem que, de alguma forma, parecia se conectar com seu passado. Não há muito para contar, ele respondeu, mas Clara percebeu que havia uma sombra em seu olhar, uma história não contada que ele estava relutante em compartilhar. Mas eu sempre estive em busca de algo, sabe? Algo que justificasse todas as dificuldades. E você encontrou? Clara perguntou, sua curiosidade aguçada. Não ainda, mas talvez um dia eu encontre meu lugar, Lucas disse, olhando para o horizonte. Às vezes, sinto que conheço você de algum lugar. É estranho. A afirmação fez o coração de Clara disparar. Eu também sinto isso, admitiu, a voz tremendo, como se nossa conexão fosse mais profunda do que podemos entender. Lucas a observou em silêncio, e por um breve momento, o mundo ao seu redor desapareceu novamente. Havia algo em seu olhar que falava de segredos e verdades não ditas, e Clara se perguntou se eles estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Vamos voltar para a festa, Lucas sugeriu, quebrando a tensão entre eles. Ainda há muito serviço a fazer e você parece precisar de um pouco de diversão. Sim, talvez seja uma boa ideia. Clara concordou, mas seu coração estava dividido. Ela desejava ficar ali, no terraço, explorando aquela conexão, mas sabia que a gala continuava e que as obrigações a chamavam. Enquanto os dois se dirigiam de volta, Clara sentiu um misto de expectativa e medo. O que o futuro reservava para eles? Os segredos do passado estavam prestes a ser revelados, e a vida, de maneira surpreendente, poderia mudar para sempre. No entanto, ainda havia um fio invisível os ligando, um mistério que pairava no ar, esperando para ser desvendado. Clara respirou fundo, determinada a enfrentar o que quer que viesse a seguir, enquanto Lucas, ao seu lado, parecia ser a chave para abrir as portas de seu passado. Clara se afastou do burburinho da gala, sentindo o peso dos olhares admirativos que a seguiam, mas que ao mesmo tempo a deixavam inquieta. O terraço estava silencioso, apenas o som distante da música e das risadas ecoando através das portas de vidro. Ela respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções que a invadiam. A escuridão do céu estrelado refletia seu estado de espírito, e em meio ao brilho das estrelas, uma dúvida antiga começa a tomar forma em sua mente. O que realmente sabia sobre seu passado? Sentou-se em uma das cadeiras de ferro forjado, observando a cidade iluminada abaixo. As luzes piscantes pareciam promessas de um futuro que, para ela, parecia tão distante. Sua amiga, Juliana, apareceu de repente, trazendo um coquetel em uma das mãos e um sorriso no rosto. Você está tão distante, Clara. O que foi? A gala está incrível. E você é a estrela da noite. Juliana exclamou, sentando-se ao lado dela, inclinando-se levemente para captar a atenção de Clara. Eu sei, Juliana, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu aqui essa noite. Tem algo que me incomoda. Uma sensação de que estou faltando algo importante. Clara respondeu, olhando fixamente para a cidade. Juliana franziu a testa, preocupada. Você precisa deixar essas coisas do passado para trás. O que importa é o agora, e você está vivendo um momento de glória. Não deixe que sombras antigas ofusquem seu brilho. Mas e se essas sombras estiverem me seguindo? E se eu não souber como lidar com elas? Clara questionou, sua voz agora quase um sussurro. Clara, você é uma mulher forte. Você construiu um império do zero. Não deixe que algo que aconteceu anos atrás estrague isso. Você merece ser feliz agora, e não se prender ao que não pode mudar. Juliana disse, com firmeza. Eu sei, eu apenas sinto que algo está prestes a acontecer.
Como se eu estivesse à beira de descobrir uma verdade que pode mudar tudo, Clara disse, um calafrio percorrendo sua espinha. Juliana a observou, percebendo a luta interna da amiga. Então, talvez você deva procurar essa verdade. Se for algo que pode te libertar, não tenha medo de encarar. Mas lembre-se, você não está sozinha. Estou aqui para te apoiar. Clara sorriu, agradecida por ter uma amiga tão leal. Obrigada, Juliana. Você tem razão. Preciso me permitir buscar essas respostas. Mas, e se eu não gostar do que encontrar? Então você vai lidar com isso quando chegar a hora. Mas até lá, viva o presente, Juliana respondeu, levantando o copo em um brinde. Ao presente, as duas brindaram, e Clara sentiu um leve alívio. Contudo, mesmo com o apoio, a inquietação permanecia. O que realmente a aguardava? Enquanto isso, do outro lado da gala, Lucas observava a multidão com um olhar distante. Ele tentava se concentrar em seu trabalho, mas a imagem de Clara não saía de sua mente. O sorriso dela, a maneira como seus olhos brilhavam sob as luzes da festa. E, principalmente, a conexão inexplicável que sentiu quando se cruzaram no terraço. Algo dentro dele pulsava com a urgência de descobrir mais sobre ela, mas a ideia de se aproximar da mulher que parecia ter tudo o que ele sempre desejou o deixava nervoso. Enquanto serviam uma mesa, notou um grupo de convidados falando animadamente sobre Clara. Eles comentavam sobre sua carreira, suas conquistas, acima de tudo, suas tragédias. Uma mulher, com um tom de voz carregado de emoção, comentou: "Ela perdeu um filho. Vocês sabem? A história é trágica. Ele foi adotado, e ela nunca soube o que aconteceu. É de partir o coração." Lucas ficou paralisado. As palavras da mulher reverberaram em seu interior, como se um eco de algo que ele sempre soube, mas nunca entendeu completamente. Ele se lembrou da joia que sua mãe biológica lhe deixou antes de partir. Era uma pequena corrente com um pingente em forma de coração, um tesouro que ele guardou com carinho. Seria essa a conexão que o ligava a Clara. O que isso significaria? Ao se afastar, ele se viu perdido em pensamentos, a angústia se misturando à curiosidade. Ele precisava descobrir mais sobre sua adoção, sobre a mulher que o intrigava e que, de alguma forma, já fazia parte de sua história. O que mais ele poderia descobrir que poderia mudar sua vida para sempre? O tempo passou, e a gala avançava. Clara, de volta ao salão, sentiu o peso do olhar de Lucas em sua direção. Ele estava conversando com outro garçom, mas havia um momento em que seus olhares se encontraram. Por um breve instante, tudo ao redor desapareceu. Clara não conseguia entender o que estava acontecendo, mas dentro dela, algo começou a despertar. O nervosismo tomava conta de seus pensamentos. Clara caminhou até o bar, decidida a se distrair. Pedindo um drink, ela se lembrou das palavras de Juliana e decidiu que precisava ser mais proativa. Afinal, quanto mais tempo passava sem buscar respostas, mais sufocante a dúvida se tornava. Enquanto isso, Lucas se aproximou de uma mesa onde um grupo de amigos de Clara estava. Ele não tinha certeza se deveria perguntar mais sobre ela, mas a curiosidade era maior que seu medo. "Desculpe incomodar, mas você pode me contar mais sobre a Clara, a mulher que está sendo homenageada esta noite?" Lucas indagou, tentando parecer casual. Um dos homens, reconhecendo a pergunta, sorriu e começou a falar. "Ah, Clara é uma mulher incrível. Ela passou por muita coisa, e ainda assim conseguiu se erguer. A perda do filho foi algo que a marcou profundamente. Ninguém sabe exatamente como foi a história, mas de alguma forma, ela se tornou uma figura admirada por todos, mesmo com as cicatrizes que carrega." Lucas sentiu seu coração acelerar. Aquela breve conversa estava se tornando um caminho para descobrir mais sobre a conexão que ele sentia com Clara. Mas ao mesmo tempo, uma voz interna o advertia sobre o risco de se aprofundar em algo tão doloroso. A gala se aproximava do fim, e Clara, ao observar a dança dos convidados, sentiu uma inquietação crescente. Algo dentro dela sussurrava que a verdade estava mais próxima do que jamais estivera. O olhar de Lucas a atraía, como se um imã invisível estivesse puxando seus destinos. Ela precisava encontrá-lo novamente, entender o que estava acontecendo entre eles. Com o coração acelerado, Clara decidiu que não podia esperar mais. A noite estava se esvaindo, e com ela, a oportunidade de descobrir o que o futuro reservava.
Ela se dirigiu à porta que dava para o terraço, onde se lembrava de ter encontrado Lucas pela primeira vez. O ar fresco e a brisa suave pareciam convidá-la a dar um passo mais ousado. Lucas! Clara chamou, quase sem perceber que seu próprio nome havia se tornado um eco de esperança. O jovem garçom virou-se, e ao vê-la, seu olhar se iluminou. Clara! Ele respondeu, com um sorriso que fez seu coração disparar. A tensão entre eles era palpável, e Clara sentiu que estava prestes a dar um passo decisivo. O que diria? Como quebrar o silêncio que parecia carregado de significados ocultos? O tempo parecia ter parado, e por um momento, tudo o que existia era aquele instante compartilhado entre eles. A festa estava em pleno andamento, e a música suave preenchia o ambiente luxuoso do salão. Clara olhava em volta, seus olhos cintilando sob a luz dourada dos lustres. As conversas animadas ecoavam em meio ao tilintar de taças e o cheiro inebriante de pratos requintados. Mas, no fundo, uma inquietação a acompanhava. Um sentimento inexplicável estava se formando, como se as paredes do elegante salão estivessem sussurrando segredos que ela ainda não estava pronta para ouvir. Foi então que, em meio ao movimento frenético dos convidados, Clara avistou Lucas novamente. Ele se destacava entre os garçons, sua postura atenta e o olhar concentrado enquanto servia uma mesa de convidados ilustres. Algo em sua presença a atraía irresistivelmente. Clara sentiu o coração acelerar. O que era aquela sensação? Uma familiaridade que desafiava a lógica. Lucas, por sua vez, havia notado a presença de Clara. A beleza dela o hipnotizava, mas havia algo mais profundo que o impedia de se aproximar. Ele se lembrava de seus sonhos, da luta para ser um chefe renomado, mas naquele instante, a única coisa que preenchia sua mente era a imagem de Clara. O jeito como ela caminhava, como seus olhos brilhavam sob a luz suave do salão, tudo parecia tão familiar, como uma lembrança distante que ele não conseguia alcançar. Você se importa se eu pegar um copo d'água? Lucas perguntou a um dos colegas, tentando afastar a tensão crescente que sentia. O garçom apenas acenou, e Lucas se afastou por um momento para buscar um pouco de água. O movimento o levou a um canto do salão, onde podia observar a festa. Enquanto isso, Clara se afastou do grupo de amigos e caminhou em direção ao bar. Ela precisava de um momento para si mesma, para processar a confusão que sentia. O garçom que estava atrás do balcão a atendeu com um sorriso cortês, mas seus olhos estavam fixos em Lucas, que, mesmo à distância, parecia estar sempre em seu campo de visão. Clara, você está maravilhosa esta noite. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era sua amiga Ana, que se juntou a ela no bar. Obrigada, Ana. Mas você não sente que algo está diferente? Como se houvesse uma energia no ar? Clara questionou, olhando para o espaço ao redor. Ana franziu a testa, pensativa. O que você quer dizer? É só uma gala, Clara. Todos estão aqui para se divertir e arrecadar fundos. É normal sentir-se assim quando estamos cercadas de pessoas. Clara balançou a cabeça, ainda sentindo que havia mais. Não sei, talvez seja só eu. Estou me sentindo estranha. Lucas, que havia se aproximado novamente, ouviu fragmentos da conversa. O coração dele disparou. Ele queria falar com Clara, mas a ideia de se revelar o paralisava. Ele não conhecia a história dela, mas o que havia sentido naquelas breves trocas de olhares o deixava inquieto. Quando Clara finalmente se virou e seus olhos encontraram os de Lucas, um silêncio pairou sobre o ambiente. O mundo ao redor deles parecia desaparecer. Clara sorriu, um sorriso que misturava curiosidade e uma emoção que ela não conseguia identificar. Oi, eu sou Clara, ela disse, sua voz suave e melodiosa. Lucas, ele respondeu, um pouco nervoso. Você está linda esta noite. Obrigada, Lucas. Você também faz um trabalho incrível aqui, Clara comentou, tentando quebrar o gelo. O que você sonha em fazer além de ser garçom? Sonho em ser chefe. Sempre amei cozinhar. E espero um dia ter meu próprio restaurante, Lucas respondeu, a paixão evidente em sua voz. Isso é maravilhoso. A cozinha pode ser um lugar mágico, Clara disse, seus olhos brilhando. Eu sempre admirei pessoas que conseguem criar algo do zero. A conversa fluía entre eles, e Clara sentia que cada palavra estava carregada de significado. Mas, à medida que falavam,
A lembrança de seu filho perdido assombrava seus pensamentos. Ela queria compartilhar sua dor, mas algo a impedia de fazê-lo. E você, Clara, o que você sonha? Lucas perguntou, curioso. Eu sempre busquei sucesso e reconhecimento, Clara confessou, hesitante. Mas, por dentro, eu sinto que falta algo. Uma parte de mim que nunca consegui encontrar. A sinceridade nas palavras dela tocou Lucas. Ele queria ser mais do que um garçom naquela noite. Algo dentro dele o impelia a se abrir, a contar a ela sobre sua vida, sobre a joia que guardava como um tesouro. Contudo, o medo de perder essa conexão o manteve em silêncio. Às vezes, encontrar o que falta em nós vem de lugares inesperados, Lucas disse, suas palavras carregadas de significado. Clara olhou para ele, intrigada. Você acredita em destino, Lucas? Que as pessoas entram em nossas vidas por um motivo? Sim, eu acredito. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma conexão genuína, Lucas respondeu, seus olhos fixos nos dela. Você parece saber muito sobre isso, Clara comentou, tentando disfarçar a emoção que a invadia. Eu perdi alguém importante na minha vida. Às vezes, sinto que essa perda me define. Lucas sentiu seu coração apertar. Ele queria lhe contar a verdade, mas a revelação era um fardo pesado demais. Se você quiser, posso ouvir. Às vezes, falar sobre isso ajuda, ele sugeriu, esperançoso. Clara hesitou, o peso das palavras em seus lábios. É uma história longa e complicada. Eu perdi meu filho há muitos anos. Ele foi adotado, e eu nunca soube o que aconteceu com ele. Isso me assombra, disse ela, com um olhar distante. Lucas ficou em choque. Como poderia ser que ela estivesse falando sobre a própria vida? Ele sentiu um turbilhão de emoções, mas manteve a compostura. Sinto muito, Clara. Deve ser muito difícil. Clara admitiu, sua voz embargada. Eu gostaria de poder voltar no tempo e mudar as coisas. A festa começou a se esvaziar, e a música tornou-se mais suave, como se refletisse a tristeza que começava a se instalar no coração de Clara. Ela olhou para Lucas, seus olhos se encontrando novamente, e a conexão que sentia por ele crescia a cada segundo. Obrigada por ouvir. Eu não costumava falar sobre isso, mas algo em você me faz querer compartilhar, Clara disse, seu olhar sincero. Lucas sorriu, mas por dentro estava dividido entre o desejo de se revelar e o medo de perder essa oportunidade. Às vezes, as pessoas que encontramos têm um papel importante em nossas vidas, mesmo que não percebamos de imediato. Ele comentou, quase como uma premonição. A música estava quase no fim, e a festa chegava ao seu clímax. Clara olhou em volta, vendo os rostos conhecidos começando a se dispersar, e sentiu um aperto no coração. Era como se a noite tivesse sido mágica, mas agora estava se esvaindo. Eu precisarei ir, Clara disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Foi um prazer conversar com você, Lucas. Sinto que algo especial aconteceu entre nós. Eu também sinto isso, Clara, Lucas respondeu, seu coração apertado. Espero que possamos nos encontrar novamente. Eu adoraria isso. Ela sorriu, mas a tristeza em seus olhos não podia ser disfarçada. Cuide-se, Lucas. A despedida foi breve, mas cheia de significado. Clara se afastou, sentindo que havia deixado um pedaço de si mesma naquele encontro. Lucas ficou parado, observando-a desaparecer entre os convidados que ainda restavam. Um sentimento de angústia o acompanhou. Ele sabia que aquela conexão era mais profunda do que qualquer uma das palavras que haviam trocado, mas a verdade que guardava consigo era um fardo que pesava em seu coração. Enquanto os ecos da festa se dissipavam, ambos sabiam que suas vidas haviam se cruzado de uma maneira que desafiava a lógica. Clara tinha um vazio em seu coração, uma busca por um filho que a havia deixado com cicatrizes profundas. Lucas sentia que a mulher que acabará de conhecer poderia ser a chave para entender sua própria história. Entretanto, o que eles não podiam saber era que o destino tinha mais surpresas reservadas para eles. Clara estava em seu escritório, rodeada por livros e documentos que pareciam esconder mais segredos do que respostas. Após a gala, a inquietação que a seguia havia se transformado em uma obsessão. Ela não conseguia afastar da mente a imagem de Lucas e o olhar que eles compartilharam. Havia algo nas feições dele,
um traço familiar que a fazia sentir como se uma parte de si mesma estivesse ali, perdida e, ao mesmo tempo, reencontrada. Ela decidiu que era hora de agir. Com o coração acelerado, começou a pesquisar sobre sua adoção, revirando arquivos antigos e ligações esquecidas. A cada informação que surgia, sua ansiedade crescia. O nome de Lucas ressoava em sua mente. E o que deveria ser um mero nome na lista de garçons parecia agora uma pista crucial. E se ele for realmente meu filho? Pensou, a ideia a consumindo. Após horas de pesquisa frenética, Clara encontrou um documento que indicava que Lucas havia crescido na mesma cidade onde ela vivia antes de sua vida mudar completamente. Era uma pequena pista, mas o suficiente para acender a chama de esperança em seu coração. Decidida, ela pegou seu telefone e ligou para o restaurante onde Lucas trabalhava. Com a voz trêmula, pediu uma reserva para o jantar daquela noite, sentindo que precisava vê-lo novamente. No restaurante, a iluminação suave e o aroma sofisticado dos pratos criavam um ambiente acolhedor, mas Clara se sentia nervosa. Seu coração batia forte enquanto ela aguardava. Quando Lucas apareceu, servindo a mesa ao lado, seu olhar se cruzou com o dela, e a conexão que sentiam parecia elétrica, inegável e cheia de significado. Ele se aproximou, sorrindo, mas os olhos de Lucas carregavam uma expressão de curiosidade e surpresa. Clara decidiu que não podia mais adiar o que precisava ser dito. Lucas, você pode me ajudar? Há algo muito importante que preciso saber, disse, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Claro, senhora, Clara, certo? Ele respondeu, hesitante. O que você gostaria de saber? Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Eu estou procurando por informações sobre meu filho. Fui obrigada a entregá-lo para adoção quando ele era apenas um bebê. Eu não sei se você sabe de algo, mas sinto que estamos conectados de alguma forma. Lucas a encarou, os olhos se arregalando enquanto as palavras dela penetravam em sua mente. Ele não sabia como reagir. A confissão de Clara o deixou em estado de choque, e ele sentiu que o mundo ao redor parecia girar. Eu não sei como te ajudar, ele respondeu, a voz embargada. Mas você realmente acredita que eu possa saber algo? Eu não sei, mas desde a gala, não consigo parar de pensar em você. Há algo sobre você que me é tão familiar, disse Clara, sua voz quase um sussurro. E se você fosse meu filho? A revelação pairou no ar como um peso. Lucas sentiu seu coração disparar. Eu não sou seu filho, Clara. Não posso ser, ele disse, lutando contra as emoções que ameaçavam transbordar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dele que queria acreditar na possibilidade. Por favor, Lucas, se você tiver qualquer informação, qualquer pista que possa me ajudar, Clara implorou, a vulnerabilidade em seu olhar era palpável. Eu só quero saber a verdade. Em um impulso, Lucas sentiu que não podia mais esconder o que sabia. Ele retirou uma pequena caixa de seu bolso, a mesma que carregava desde criança, e a colocou sobre a mesa. Esta joia, minha mãe biológica me deixou. Ela falou que era importante. Eu sempre a guardei, mas nunca soube o porquê. Clara olhou para a caixa, seu coração quase parando. Ela a reconheceu imediatamente. Era um colar que ela havia deixado para seu filho, um símbolo de amor e esperança. Tremendo, ela abriu a caixa e viu o colar brilhante. Meu Deus, você é meu filho, Lucas! Ela exclamou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu nunca imaginei que você estivesse aqui, na minha vida. Lucas ficou paralisado. A revelação o atingiu como um raio, e a confusão se misturou à alegria. Você realmente é minha mãe? Ele perguntou, a voz trêmula. Clara assentiu, agora completamente tomada pela emoção. Sim, eu sou. Eu procurei por você todos esses anos. Eu não tinha escolha na época, mas sempre pensei em você. Você não tem ideia do quanto eu te amei, mesmo à distância. Os dois se encararam, um mar de emoções passando entre eles. Lucas sentiu uma mistura de raiva e alívio. Ele havia passado a vida inteira sem saber quem era, e agora, estava diante da mulher que sempre sonhou em conhecer. Por que você não me procurou antes? Por que não me trouxe para casa? Ele perguntou, magoado. Eu estava presa em um passado que não podia mudar. Clara respondeu,
a voz embargada. Eu tinha medo de que, se te encontrasse, não fosse capaz de ser a mãe que você merecia. Eu não queria te machucar, mas você me machucou ao me deixar. Lucas retrucou, a dor em sua voz clara. Eu cresci sem saber quem eu sou, sem a sua presença. Eu sei, e eu sinto muito. Sinto muito por tudo que você passou. Eu só queria te proteger, mas percebo agora que fui egoísta. Clara interrompeu, as lágrimas escorrendo sem controle. A verdade é que eu sempre quis você de volta. Eu só não sabia como. O silêncio pairou entre eles, enquanto ambos tentavam processar a intensidade do momento. Finalmente, Lucas abriu seu coração. Eu não sei se consigo perdoar você agora, mas quero entender. Quero saber mais sobre quem você é e por que tudo isso aconteceu. Clara assentiu, aliviada por finalmente ter uma chance de se reconectar com seu filho. Vamos fazer isso juntos. Eu quero que você conheça tudo sobre mim, sobre o que aconteceu. E, acima de tudo, quero que você saiba que eu te amo. Sempre amei. A tensão no ar começou a dissipar-se, e uma nova esperança começou a surgir entre eles. Era o começo de uma nova jornada, cheia de desafios, mas também de amor e reconciliação. Clara e Lucas estavam prontos para superar as dores do passado e, juntos, construir um futuro que nunca imaginaram ser possível.